O mundo do futebol certamente gira em torno das contratações dos times. Se um time quer ser campeão, muito dificilmente ele consegue o triunfo apenas com garotos da base, sem nenhuma contratação de fora. Mas com isso é muito comum nós vermos contratações que foram um completo fracasso. Muitas vezes o jogador não tem a competência de honrar a camisa que está vestindo e acaba fazendo uma péssima passagem pelo seu clube ou até mesmo não atuando. Eu sou do Papo de Fute e hoje iremos ver as piores contratações dos principais clubes do Brasil na temporada 2020-2021. Mas antes de começar, já vai deixando o seu like e se inscreva no canal para me motivar a postar mais vídeos. Agora sim, vamos lá. Vamos começar na região sul do Brasil, pelo Grêmio. Após um ano muito turbulento com o Cruzeiro, onde acabou fazendo parte da desastrosa campanha do rebaixamento da Raposa, sendo um dos principais protagonistas, o meia Thiago Neves assinou contrato com o Grêmio em janeiro de 2020. Chegando com diversas críticas da torcida sobre o jogador, o meia não conseguiu repetir as boas passagens que já teve durante a sua carreira, pelo próprio Cruzeiro e pelo Fluminense, só comprovando que as críticas da torcida estavam corretas. A diretoria do Grêmio acabou optando pela rescisão do contrato após problemas internos de Thiago Neves com o treinador Renato Portaluppi, e em setembro de 2020, Thiago Neves se despediu de seus companheiros. No tricolor gaúcho, Thiago Neves atuou por apenas 14 jogos e marcou um gol. O volante Damian Musto foi a primeira contratação do Internacional para a temporada 2020, mas nem de longe foi o primeiro da lista de melhores. Além de sua passagem no Colorado ficar marcada com más atuações, acumulando cartões vermelhos, muitos erros e pouco poder de decisão, Musto acabou marcando um gol contra num jogo muito decisivo, jogo este que era diante da equipe do Atlético Mineiro no Mineirão, onde os dois times disputavam ponto a ponto a liderança do Campeonato Brasileiro. O jogo acabou empatado pelo placar de 2-2, mas a história poderia ser muito diferente se não fosse a falha do volante. Após todos esses erros citados, as críticas da torcida vieram muito pesadas em cima do jogador. O jogador estava no clube gaúcho emprestado pelo Huesca da Espanha, até o dia 30 de dezembro de 2020. Após péssima primeira passagem do meio-campista, com muitas críticas, o clube gaúcho optou pela sua saída e não com a renovação do contrato. Pelo Colorado, Musto atuou em 29 partidas, marcando apenas um gol, número este que é menor que seu número de expulsões, que foram 2 no total. Durante a parada do futebol devido à pandemia, o Atlético Paranaense oficializou a contratação do centroavante Walter, de 31 anos. Walter, durante a pausa do futebol, postou diversas fotos em suas redes sociais com muito foco nos treinamentos e perda de peso, gerando grande expectativa na torcida do time paranaense. Mas sua passagem até aqui vem sendo bem decepcionante, não correspondendo às expectativas. Walter é a reserva do atacante Renato Kaiser e atua muito pouco nos jogos, tendo vezes que não chega nem a entrar. Até aqui são 23 jogos e apenas um gol marcado pela camisa do Furacão. Em janeiro de 2020, o Coritiba acertou o empréstimo do atacante Sassá, deixando a sua torcida muito contente, com muitos até apelidando de Sassalotelli, referência ao italiano Mario Balotelli. Porém, o encanto foi apenas o início do contrato. O jogador fez baixas atuações no Coxa, sendo reserva na maioria dos jogos. Em setembro deste mesmo ano, Sassá teve seu contrato rescindido com o Coritiba, pois além das baixas atuações, havia falta de comprometimento do jogador com o clube, vazando fotos do jogador em aglomerações durante a pandemia. Pelo Coritiba, Sassá participou de apenas 18 partidas e balançou as redes 4 vezes. No começo do Campeonato Brasileiro de 2020, o Atlético Mineiro estava fazendo uma campanha muito avassaladora, com um esquema de jogo ofensivo e com muito investimento em jogadores. Mas mesmo com todo este investimento, o técnico Jorge Sampaoli alegava que precisaria de um goleiro que tivesse uma boa saída de bola com os pés, para a disputa do título do campeonato. Com isso, o clube mineiro foi atrás do goleiro Everson, velho conhecido do treinador. Nos seus primeiros jogos, Everson foi muito bem, garantindo vitórias, principalmente contra o Atlético Goianiense, fazendo defesas sensacionais. Este jogo citado acabou 4-3 para o clube mineiro, sendo Everson um dos principais destaques daquela partida. Porém, de lá para cá, o Atlético Mineiro não conseguiu manter a fase sensacional que estava fazendo no início do campeonato, vivendo um momento muito estável. Everson atualmente é um dos jogadores mais contestados do elenco, com grande parte da torcida pedindo a volta do goleiro Rafael, o seu atual reserva.
Muitos considerando o goleiro um chutou-entrou, e com pouquíssimas defesas difíceis, o goleiro atuou em 23 partidas e levou o total de 31 gols. O meio-campista Luan foi a primeira contratação do Corinthians para a temporada 2020. O Rei da América de 2017 chegou no clube com altas expectativas por parte da torcida do Timão, e no começo pareceu que realmente iria corresponder com as expectativas. Marcando 2 gols na vitória do Timão contra o New York City e 3 gols nos 3 primeiros jogos, Luan viveu um começo muito bom com a camisa do Corinthians. Mas desde então, as atuações do meia vêm sendo bem decepcionantes. Longos períodos de jejum, pouca vibração em campo e críticas da torcida vêm sendo destaque na passagem do Luan pelo Corinthians. Até o presente momento, o meia possui 42 jogos com a camisa do Timão e apenas 6 gols. Na temporada 2020, o Palmeiras contou com a volta do meio-campista venezuelano Alejandro Guerra para defender a camisa alviverde. Guerra estava emprestado ao Bahia na temporada passada e trouxe expectativas para alguns torcedores palmeirenses de que podia ser um bom jogador para compor o elenco recheado do Verdão. Aparentemente, Guerra não agradou nos treinamentos dos técnicos Vanderlei Luxemburgo e Abel Ferreira, sendo que não foi aproveitado por nenhum dos dois. Seu contrato acabou no dia 31 de dezembro e o venezuelano não atuará mais pelo clube paulista. Por esse decepcionante período, Guerra não atuou em nenhum jogo. Pela falta de contratações na temporada 2020, o São Paulo contou com a volta do atacante Santiago Trellis, que estava emprestado ao Internacional de Porto Alegre. Trellis já havia atuado no São Paulo em 2018, sendo um jogador muito contestado pela torcida. Nesta atual temporada, o pensamento da torcida tricolor não mudou, o jogador amarga o banco em grande parte dos jogos, mas quando finalmente entra em campo, acaba recebendo uma chuva de críticas da torcida do tricolor paulista. Trellis até aqui vem tendo uma segunda passagem bem apagada no tricolor, participando apenas de 11 jogos, todos saindo do banco de reserva. Trellis marcou apenas um gol na derrota para a LDU por 4-2 na Copa Libertadores da América, jogo este que foi responsável pela eliminação do São Paulo. Após receber uma punição da FIFA que não podia contratar jogadores, o Santos acabou entrando em um acordo financeiro com o jogador e anunciou a contratação de Robinho. O craque das pedaladas enfim estava no alvinegro praiano novamente, porém sua contratação não foi motivo de orgulho para grande parte da torcida e muito menos das principais mídias mundiais. Isto ocorreu porque Robinho estava sendo julgado por um crime de estupro na Itália. O jogador que era para ser motivo de alegria da torcida e com protagonismo em campo, acabou trazendo só problema e dor de cabeça para o Santos, que encerrou o acordo 6 dias depois de seu anúncio, antes mesmo de fazer um jogo oficial. No começo de 2020, o Flamengo oficializava a contratação do zagueiro Gustavo Henrique. Na temporada 2019, ele havia formado uma dupla de zaga bem consistente com Lucas Veríssimo, defendendo a camisa do Santos. Deste modo, a torcida rubro-negra se sentiu segura, mesmo com a saída do zagueiro Pablo Mari, que foi para o Arsenal da Inglaterra. Porém, as boas atuações do zagueiro não vieram. O Flamengo até o exato momento é uma das defesas mais vazadas do Brasileirão 2020, e com muitos desses gols saindo de falhas do zagueiro Gustavo Henrique. Falhas bizarras, principalmente na virada de turno do Brasileirão, Gustavo Henrique é muito contestado pela torcida flamenguista, que vem pedindo a sua cabeça há muito tempo. O zagueiro atuou em 32 oportunidades, com a camisa do Flamengo marcou 2 gols. É piscininha amor. Com direito a vídeo animado, o lateral esquerdo Egídio foi anunciado pelo Fluminense como reforço para a temporada 2020. No começo da temporada, o tricolor carioca comandado por Odair Hellmann veio muito forte no Campeonato Carioca, e com boas atuações Egídio era titular absoluto na equipe. Porém, tudo mudou após uma falha na final do Campeonato Carioca diante da equipe do Flamengo. Esta falha resultou no título do rubro-negro, que após isto o lateral passou a ser muito contestado pelos torcedores e hoje é banco na equipe carioca, passando por um esquecimento após perder a vaga de titular para Danilo Barcelos.
Pelo Flusão, Egídio tem 32 jogos e possui 5 assistências. Felipe Bastos foi uma das contratações do Vasco na era Abel Braga para a temporada. O jogador viveu um bom momento no Gigante da Colina no começo do Campeonato Brasileiro, onde inclusive o Vasco chegou a ser o primeiro lugar do torneio. Porém, de lá pra cá, o jogador não conseguiu repetir suas boas atuações e acabou se queimando com grande parte da torcida. Neste exato momento, Felipe Bastos nem está mais no clube cruzmaltino, ele já se despediu de seus companheiros. Nessa temporada fraca que fez pelo clube, Felipe Bastos participou de 14 jogos e marcou apenas 4 gols. No começo de 2020, o Botafogo oficializou a contratação do meio-campista Keisuke Honda. O jogador da seleção japonesa chegou com muita festa por parte da torcida do Glorioso, com direito à festa no aeroporto. O jogador chegou para ser um líder no elenco alvinegro, puxar a responsabilidade e fazer parte de um meio de campo consistente do Fogão. Porém, isso não aconteceu. Com pouco poder de decisão e com quase nenhuma atitude de um líder do time, Honda fez uma passagem muito apagada no Glorioso e ficou marcada principalmente por um passe errado que resultou no gol de Matheus Barbosa Teixeira, gol este que resultou na classificação do Cuiabá diante da equipe carioca na Copa do Brasil. Pelo Botafogo, Honda participou de 27 jogos e marcou apenas 3 gols, não dando nenhuma assistência. Achou que faltou algum jogador nesta lista? Podemos fazer algumas menções honrosas, tais como o atacante Michael e Pedro Rocha do Flamengo, o lateral Sid Clay do Corinthians, o atacante Everton do Grêmio, Mariano do Atlético, Calu do Botafogo e assim vai. Então se você quiser uma parte 2 desse vídeo, vai deixando logo o seu comentário, e não se esqueça de deixar o seu like para me motivar neste início de canal. Valeu rapaziada, tamo junto!